comunicar? Eu sou Gilberto Vilela e durante os próximos 30 minutos vamos estar juntos nessa nossa live do projeto Oratória em Casa. É o nosso diálogo de domingo. Você já sabe, não é monólogo, é diálogo. Por isso, a sua participação é muito importante. Durante os próximos 30 minutos estaremos juntos através do Facebook e também através do Instagram Gilberto Vilela. Aproveite para convidar mais pessoas para participarem com a gente. Aproveite para convidar o seu amigo, o seu colega, pessoas que você acredita que queiram discutir a respeito de comunicação, a respeito do termo cringe. Inclusive o termo cringe é empregado na área de recursos humanos e também na atualidade, que é a pandemia. Então fique à vontade para convidar novas pessoas para participarem conosco. O Alexandre está chegando aqui através do Instagram. Você que está aí no Facebook, fala o seu oi aí para que eu possa identificar e a gente possa conversar um pouco aqui na nossa live. Fique à vontade para fazer a sua pergunta, para fazer o seu comentário, a sua observação, para concordar, para discordar. Vamos comunicar. E lembrando, gente, que na live anterior, que você pode ver através do nosso canal no YouTube, a nossa Liveoteca, nós discutimos a respeito de emojis. O emoji que é usado na comunicação não verbal. Inclusive, vários emojis que são novos, que estão sendo utilizados, emojis relacionados a coraçãozinho, a bateria terminando, uma série de coisas que nós discutimos na live anterior. Nós discutimos também um pouco sobre o termo cringe, sobre o dinamismo de quem viveu no passado sem celular, sem várias outras tecnologias. Nós discutimos um pouco a respeito do respeito a quem nos trouxe ao mundo, ou seja, das gerações anteriores. Não é mesmo, Adma, que está chegando aqui? Nós discutimos um pouco sobre as constantes mudanças na linguagem. Nós temos uma língua viva, que está sempre mudando, sempre trazendo termos novos, outros termos passam a estar em desuso, então é uma língua em constante mudança. Nós discutimos um pouco também a respeito do jeito de ser, né, de cada pessoa, a respeito de respeitar o jeito de ser. Nós discutimos a respeito disso e muito mais. Você que viu, fique à vontade para rever. Você que não viu, fique à vontade para ver a nossa live anterior através do Instagram, através do Facebook ou também em nosso canal que você pode conferir também no YouTube. Gente, nós comentamos também um pouco na live anterior sobre essas questões de crítica ao passado, de críticas a gerações anteriores, e nós nem sempre lembramos que nós seremos os próximos criticados. Afinal de contas, as gerações estão em constantes mudanças. E vamos prosseguir em nossa discussão a respeito do termo cringe, desses costumes que vão mudando, dos procedimentos que sempre vão mudando. Numa época, algo é considerado como um sucesso, depois disso passa a ser algo fora da moda. Então, é algo mais do que normal, algo mais do que comum. Juninho está chegando aqui através do Instagram. Muito obrigado pela sua presença. Gente, inclusive, por exemplo, um costume que sempre foi muito comum, ainda é, mas era mais ainda, e demonstrava inclusive ostentação, é o costume de fumar. Quantas pessoas já fumaram ou ainda fumam, e isso há muitos anos atrás era até uma demonstração de ostentar. Olha só como que as coisas mudam, hein, gente? E hoje não mais, mudou totalmente esse conceito. Já até criaram uma nova onda aí, o narguilé, que é uma espécie de um cachimbo que as pessoas utilizam e que usa nicotina, que usa tabaco e tem uma série de riscos para a saúde.
Então, ou seja, antes era um cigarro simples, agora inventa uma tecnologia diferente, ou seja, uma onda diferente para poder chegar até as pessoas. Então, são comportamentos que vão, novos comportamentos são criados. Por exemplo, um comportamento que na atualidade pode ser considerado um desuso e até às vezes um espanto para as pessoas é o comportamento de espirrar. Hoje, espirrar, pelo menos eu considero, que pode gerar um grande susto nas pessoas devido a. Então, só para ilustrar aqui o quanto que a nossa vida, a nossa vida, os nossos costumes, eles mudam constantemente. E os costumes vão sendo novos, vão sendo trazidos. E dentro dessa discussão a respeito da questão do cringe, que nós temos falado isso através de várias outras lives, e eu anunciei, e uma colega, uma pessoa muito bacana, me enviou um vídeo relacionado a isso, sugerindo uma discussão a respeito desse vídeo. O vídeo que foi dado, inclusive vou fazer alguma consulta sobre isso, é um vídeo da Andrea Vermont. Andrea Vermont, que é psicanalista e neurocientista, em que ela discute um pouco a respeito dessa questão do cringe, dessa questão de ser considerado como vergonha, de ser considerado como antigo, alguns costumes. Ela comenta, por exemplo, que ser cringe é um vídeo da psicanalista e neurocientista Andrea Vermont. Ela considera que ser cringe é não ter empatia e não ter educação. Eu também concordo. Isso sim é algo que gera vergonha, não ter empatia, ou seja, não ter consideração com o outro e não ter educação. Ela também considera que cringe é ter 20 anos e agir como se não tivesse. Um outro detalhe interessante que a Andrea traz nesse vídeo que eu recebi para discutir a respeito do termo cringe é que cringe é fazer vídeo tutorial e não saber nem lavar a roupa íntima. Novas discussões, gente. Se você concorda ou discorda a respeito disso, fique à vontade para poder comentar. Ela também comenta o seguinte, gente, eu até anotei aqui, que cringe é escrever textão, ou seja, um texto grande no Facebook e no Instagram, com altas manifestações políticas, mas não saber nem conversar. Gente, inclusive na internet, eu sempre discuto isso com as pessoas nos treinamentos de oratória, e pode haver um certo empoderamento de quem está na internet. Vou divulgar. Então, isso tem uma responsabilidade muito grande de haver esse empoderamento que na internet a pessoa tem coragem de fazer. Mas no ao vivo, ali no dia a dia, não tem coragem. Então, é algo que essa Andrea Vermont, que é psicanalista e neurocientista, também comenta, que é ter coragem de manifestar politicamente no Face e em outras redes sociais, mas não saber nem conversar pessoalmente. Ela comenta também que ser cringe é saber sobre tudo e, ao mesmo tempo, não saber de nada, nem isso nem aquilo. Inclusive, é o nem que nós discutimos um pouco na live anterior, foi até uma questão trazida pela Águida, que nós discutimos a respeito disso. Ela também comenta o seguinte, que ser cringe é se fazer socialista, mas, na verdade, não viver uma vida comunitária. Então, é um comentário a respeito do termo cringe. Além disso, ela comenta o seguinte, que o pessoal da geração Z e geração anterior não é cringe, é vencedor. Que a geração Z ralou muito, inventou a tecnologia e teve, é claro, que se adaptar a essa tecnologia. Lutou muito, começou a trabalhar cedo, então é em defesa das gerações que hoje são consideradas
cringes. E é claro, gente, que essa questão do cringe, ela vai muito de acordo com o contexto. Por exemplo, eu trabalhei durante muitos anos em recursos humanos, ou seja, na parte da empresa relacionada aos recursos humanos, ou seja, aos funcionários, relacionada a treinamento, relacionada à admissão, à demissão, tudo aquilo que acompanha o funcionário desde que ele entra, ou seja, antes dele entrar na empresa, até depois dele sair da empresa. E é claro que desde a época em que eu trabalhei até hoje, mudaram-se muitas coisas. Mas eu lendo um texto aqui, foi um artigo publicado pelo UOL, quem publicou o artigo foi o Victor Sena, em que ele cita que nem mesmo o RH escapou da questão do cringe. Ele diz o seguinte, que nem o RH, é o título desse artigo, nem o RH escapa. O que a geração Z acha cringe nas entrevistas. Então, que foi considerado, por exemplo, que é cringe levar um currículo impresso ou preencher um formulário longo no papel. Isso porque é claro que hoje já existem outras formas de ter as informações da pessoa, que é através de cadastros na internet, que é através de vídeo currículo. Então, por isso, pode ser considerado cringe levar um currículo impresso ou então preencher grandes fichas em papel. Mas tudo isso vai depender do contexto. Tudo isso vai depender da realidade daquela empresa, daquela região, daquele público. Então, realmente pode ser considerado cringe, mas isso vai depender demais do contexto. Então, é preciso que a gente tenha essa análise. De acordo com o artigo também, é considerado cringe sobre perguntar, né, na entrevista de emprego sobre composição familiar e se a pessoa pretende ter filhos ou não. De repente, esse é um item que a empresa quer analisar de acordo com a projeção ali do trabalho, né, desse funcionário ou desse futuro funcionário. Não é mesmo, Aguinaldo Rodrigues, que está chegando aqui? Um outro detalhe que foi considerado cringe também nesse artigo são as entrevistas de emprego presenciais em tempos de pandemia. Aliás, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre o que é cringe em tempos de pandemia. É claro, gente, que hoje nós, felizmente, aqui na nossa região, nós estamos na onda verde. Então, há outras regiões que ainda não estão nessa onda verde. E muita coisa, eu sempre repito, que o que a gente pode evitar de presencial, a gente deve evitar. Então, no caso de uma entrevista de emprego, por exemplo, é uma forma de você ter um acesso àquele candidato, àquele possível funcionário, de um jeito mais seguro e até mesmo uma forma de analisar o comportamento dele diante de uma câmera, diante de uma transmissão online. Isso também é interessante considerar o contexto, vai depender muito da função para a qual a pessoa está se candidatando. Então, tudo precisa ser levado em conta, tudo precisa considerar a questão do contexto. Mas, em termos gerais, eu acredito que durante a pandemia, e nós estamos numa pandemia, é preciso lembrar disso sempre, o que a gente puder evitar de ser presencial, é importante que a gente evite. Afinal de contas, a gente tem um vírus circulando por aí, e hoje tem várias mutações aí que podem piorar ainda mais essa situação. Então eu vejo que a entrevista presencial em tempos de pandemia, se ela puder ser evitada, realmente é interessante e passa a ser cringe uma entrevista presencial em tempos de pandemia, se ela não tiver uma outra alternativa, é claro. A não ser que tenha uma outra alternativa. Não tenha, né, perdão. Então, se eu tenho a possibilidade de fazer a entrevista, e se isso vai realmente trazer a resposta, o resultado que eu preciso, que seja feita então a entrevista de forma online. Que, aliás, eu acredito que seja um desafio novo para as pessoas. Isso vai depender muito da função, isso vai depender muito do contexto
E é um desafio novo, até para que as pessoas possam aprender e se familiarizar um pouco mais com essa questão da transmissão online. Então, gente, muitas coisas que podem ser consideradas cringe, mas que isso vai depender muito do contexto. Agora, gente, eu vi uma postagem aqui atribuída à Prefeitura do Rio e que achei muito interessante e resolvi compartilhar com vocês. É o que é considerado cringe na pandemia. Olá, Toninha, que está chegando aqui. Você que está nos acompanhando agora, através do Instagram, do Facebook, você que vai nos acompanhar depois, também através do YouTube, o que é que você considera como cringe na pandemia? Ou seja, cringe, algo que é relacionado a uma vergonha alheia, algo que é considerado antigo, é considerado ultrapassado, é considerado fora de moda. Na pandemia, o que você, que está nos assistindo agora, ou vai nos assistir depois, o que você considera que é cringe na pandemia? Nessa publicação aqui que eu separei para vocês, que é uma postagem atribuída à Prefeitura do Rio, diz o seguinte, que cringe na pandemia é aquele que não usa máscara. E eu concordo plenamente. A não ser que haja uma justificativa e não uma desculpa, para mim, se estamos numa pandemia e a pessoa não usa máscara, é mais do que cringe. A não ser que haja uma justificativa do momento, do local, de alguma limitação que a pessoa tem para o uso de máscaras. Então, por isso é interessante a gente prestar atenção na palavra. Uma justificativa e não uma desculpa. E se você discorda de mim, fique à vontade para comentar. Então, essa postagem também, gente, da Prefeitura do Rio, traz o seguinte, que na pandemia, ser cringe é querer escolher vacina. Ah, saiu a vacina para mim. Ah, é tal vacina. Ah, não, então não quero. Gente, vacina é para proteger a gente. A não ser que você consiga provar para mim, e se você conseguir de fato provar que a vacina não serve, então a gente tem que discutir a respeito disso. Mas até agora eu não vi ninguém que conseguiu provar isso. Então, querer escolher uma vacina, essa ou aquela, é cringe. Se você discorda, fique à vontade para discutir com a gente a respeito disso. Afinal de contas, quando eu uso máscara, quando eu me vacino, eu protejo a mim e a outra pessoa. Para mim, é empatia, é respeito ao outro, eu cuidar da minha saúde e da saúde do outro. Se você tem uma justificativa diferente, por favor, exponha aí para que a gente possa trocar ideias. Nessa postagem também tem o seguinte, que cringe na pandemia é aquele que usa a máscara, mas deixa frouxa ou com o nariz ou com a boca de fora. Então, para mim também não adianta nada. Imagina, gente, você com a máscara no queixo. Tá usando máscara? Tá, do jeito errado. Porque eu tiro do queixo, onde está cheio de, às vezes, sujeira, bactérias, e levo depois para o nariz. Olha que coisa horrorosa. Inclusive, outro dia eu assistindo uma live de uma escola de Carmo do Cajuru, muito interessante a respeito dessa questão do uso da máscara, o quanto isso é importante para a gente. A Adma está dizendo aqui, tem também quem se recusa a tomar a vacina, certo? Adma, eu considero que isso é totalmente cringe se recusar a tomar a vacina. Mas volto a repetir, a não ser que a pessoa tenha uma justificativa. De repente a pessoa tem lá uma informação de que se ela tomar vacina vai morrer. Então, volto a repetir, olha a palavra, ouça a palavra, justificativa e não desculpa. Então, eu defendo totalmente que as pessoas tomem vacina. Eu tomei a primeira dose, estou doido para virar o jacaré completo e tomar a segunda dose, porque realmente é um respeito à minha saúde e à saúde do outro. Inclusive, gente, eu conheço uma pessoa que é alérgica a algumas reações de vacinas e mesmo assim ela tomou a vacina.
Ela depois teve algumas reações negativas, porque ela é um caso bem específico de questões relacionadas à vacina. Mas o que? Ela tomou mesmo assim. Por quê? Porque ela tem respeito pela saúde dela e tem respeito pela saúde do outro. Mas de repente você tem uma justificativa aí que queira trocar ideias com a gente a respeito disso. Fique à vontade para expor a sua justificativa. Mas eu defendo que as pessoas precisam sim vacinar, a não ser que haja uma justificativa. A não ser que você tenha aí algo para me falar assim, não, eu não posso por isso, por isso, por isso. Mas então que tome mais cuidados em relação ao distanciamento social. Porque, gente, para mim, e se você discordar, fique à vontade para falar, para mim, é como se fosse um suicídio coletivo eu não vacinar e eu sair espalhando vírus por aí. Isso, para mim, é uma responsabilidade muito grande, mas é muito. Mas é claro que só uma pessoa que pensa no outro, só uma pessoa que pensa no coletivo, só uma pessoa que procura, apesar de vários defeitos, procura respeitar o outro, vai ter esse sentimento, né? Vai ter esse sentimento de que eu me vacinando, eu usando máscara, eu me defendo, eu preservo também a vida do outro. Concorda? Mariana Micaeli está chegando aqui, obrigado pela presença. Faz sentido para vocês isso que a gente está discutindo? Clica no coraçãozinho aí, envia essa live para outras pessoas. Fique à vontade para curtir, compartilhar, para poder também expor a sua opinião. Fique à vontade. Sobre cringe, também na pandemia, a postagem que eu trago aqui para vocês, gente, diz o seguinte, que cringe na pandemia é aquele que não toma a segunda dose da vacina. Gente, tomou a primeira, a não ser que haja justificativa, olha o parêntese de novo, é lógico que eu preciso tomar a segunda, porque só com a segunda dose é que eu vou realmente completar a imunização. Apesar de que hoje já tem se falado em terceira dose, então esses estudos eu acredito que vão sempre mudando, vão sempre atualizando, mas ou seja, concordo que quem não toma a segunda dose da vacina é também cringe. Aqui na publicação, gente, traz o seguinte, que cringe é quem espalha fake news. Gente, outro dia eu lendo um texto a respeito de quanto a nossa memória hoje está atingida, de esquecimentos, a gente às vezes esquece uma palavra, esquece um termo, esquece um compromisso, e uma das justificativas desse esquecimento é a alta quantidade de informações e a alta quantidade de fake news que nós temos acesso, a insegurança que isso causa na gente. Então, para mim, quem espalha fake news é cringe também. Se você discorda, fique à vontade para justificar, tá bom? Fique à vontade para poder discutir a respeito disso. Essa postagem que eu trago para vocês aqui também diz o seguinte, que cringe na pandemia é aquele que tira a máscara para falar ao telefone. Gente, máscara em público é feita para ficar no nosso rosto. E é claro que a máscara tem que ter também as suas características de quantidade de camadas, de ajuste, né, no nosso rosto, proteger o nariz, também a boca, a questão dos tecidos, senão também não adianta nada. A gente fica parecendo que está usando uma coisa, mas não está servindo para nada. Então, realmente, eu concordo que cringe na pandemia é aquele que tira a máscara para falar. Cringe também é quem não respeita o limite de pessoas no elevador. De repente, o elevador já tem várias pessoas ali dentro e entram mais pessoas, ou seja, um espaço pequeno, aglomeração vai acontecer, porque a lotação é preciso também ser considerada em relação ao elevador e outros locais também. Outros vários locais onde o acúmulo de pessoas vai realmente interferir e vai ajudar o vírus a se espalhar. Gente, aglomeração em qualquer outro local, ou seja, porque ali tem uma grande possibilidade de contaminação e de espalhar,
né? O vírus através de várias pessoas. É um potencial de espalhar o vírus. A postagem traz também aqui para gente que ser cringe na pandemia é aquele que não usa álcool em gel, ou seja, se recusa a usar álcool em gel. Outro dia, gente, inclusive, eu estava observando o quanto que às vezes o uso do álcool resseca, principalmente as nossas mãos, porque a gente usa muito, eu pelo menos uso muito álcool durante esse período de pandemia, mas isso acaba ressecando muito as mãos, mesmo sendo o álcool em gel. Mas mesmo assim eu uso, porque eu sei que precisa. Porque eu sei que mesmo usando, a gente corre risco, a gente coloca as pessoas também em risco, então a gente precisa usar. E mesmo com esse lado, que pode ser um pouco negativo, eu uso. E depois eu passo aí algo que vai ajudar a substituir, algo que vai ajudar a danificar menos, né, a pele, as nossas mãos. Usa aí uma glicerina, uma coisa que possa, um óleo, que possa realmente ajudar na hidratação. E é claro, hidratação, água, suco, chá, um monte de coisa mais. Gente, então, o que mais que é cringe durante a pandemia? O que mais que é considerado cringe para você? Então, é muita coisa que é considerado cringe e isso é na nossa vida de um modo geral. E na pandemia eu vejo que também em outras situações é cringe realmente aquilo que eu não respeito o outro, aquilo que eu não cuido da minha vida e não cuido também de resguardar a saúde e a vida do outro. Isso para mim é considerado cringe, com certeza. Muito bem, gente. E por falar em cringe, aglomerar em festa, o Juninho está dizendo aqui, com certeza, gente. Dá para esperar. É melhor ir numa festa daqui a um tempo, ano que vem, sei lá, do que não ir nunca mais. Eu, pelo menos, penso assim. Então é melhor a gente poder esperar um pouco do que a gente não continuar vivendo. Eu, pelo menos, penso assim. Se você pensa diferente, estou aberto a gente trocar ideias a respeito disso. Dialogar. Gente, e dando continuidade à questão do cringe, a nossa próxima live, nós vamos discutir um pouco sobre a questão do cringe na liderança e também o cringe na oratória. O que é cringe na oratória, na comunicação? Nós vamos discutir um pouco a respeito disso na nossa próxima live. E o que é que fica da nossa live de hoje? O que fica é que nós temos aí uma constante mudança nos costumes, na nossa linguagem, e isso requer uma constante também atualização. E nós precisamos nos conectar a novos termos da comunicação, acompanhar as coisas do mundo e, é claro, ir deletando, né, gente, as fake news, que a gente precisa também verificar aquilo que a gente tem acesso. E isso, essa atualização, esse acompanhar, vale para a escola, vale para as postagens, para o comércio, para o trabalho, para tudo. E o que fica de hoje também é que o respeito ao outro, o respeito às diferenças de ideia. Não é mesmo, Pedro Lima, que está chegando aqui? Muito obrigado pela sua presença. Então, ou seja, se fala tanto em respeito hoje em dia pelo diferente, mas será que temos respeito realmente? Pelas diferenças de opiniões, pelas diferenças de comportamentos. Então, é o que fica da nossa live de hoje e eu fico por aqui. Espero que você esteja conosco em nossa próxima live, que é domingo, às 10 para as 8 da noite. Você pode rever esse nosso conteúdo através do canal no YouTube Gilberto Vilela. Gente, fiquem com Deus e até domingo que vem, se Deus quiser. Tchau, gente!